Olá, tudo bem? O Entre Elas de hoje começa agora falando de um tema que mexe muito lá no íntimo de cada mulher, a fertilidade ou a falta dela. E pra gente bater esse papo bem gostoso, de uma forma leve como sempre e com muita informação para você que tá vivendo ou o drama da infertilidade, ou está tentando aí engravidar, ou tá muito fértil, né? Já tem muitos filhos, uma família numerosa. Nós recebemos aqui com muita honra a Viviane Silva, nossa psicóloga, que estava sumidinha, viajando, maravilhosa, mas está entre nós. E a doutora Franciele Batista, ginecologista, há poucos anos, né, doutora? Há poucos 20 anos. 20 anos, só 20 anos, gente. Eu era uma criança, ela já era médica. Bem-vinda, viu? Obrigada, um prazer estar com você aqui. O prazer é todo nosso. Pra gente começar a falar sobre esse assunto, doutora, vamos desmistificar o que é considerado a fertilidade. Porque muita gente fala assim, estou infértil, mas não tentou ter filho, né? Ainda tá tomando algum método contraceptivo. Então, assim, muito se fala sobre isso e também não é algo só das mulheres, né? Exatamente. Hoje a gente considera que um casal que tem atividade sexual de pelo menos 3 vezes por semana, ele vai ser fértil se ele consegue engravidar em 1 ano. Então esse intervalo de 1 ano, ele é considerado normal, mas a ansiedade das pessoas faz com que com 3, 4 meses de tentativas, as pessoas já busquem atendimento médico porque não conseguiram ainda engravidar. É importante que a gente lembre as mulheres que nesse intervalo de tempo de vida que vai da primeira menstruação até a última, que é lá o período da menacme, que a gente chama na ginecologia, é o período em que ela deve estar fértil. E a fertilidade ela é demonstrada mensalmente através da menstruação. Em via de regra, toda mulher que está menstruando, ela está ovulando, então ela tem um potencial para engravidar. Só que, como a doutora falou, Viviane, a gente fica no estresse tão grande, numa ansiedade, né? Que tudo tem que ser pra agora. Não, eu parei de tomar remédio hoje, então daqui 15 dias eu tenho que estar grávida, eu tenho que fazer o exame de farmácia e já tá lá positivo. Essa ansiedade, essa preocupação exagerada, essa visão sempre no futuro, essa comparação com o outro, isso tudo interfere muito numa mulher que está tentando aí, é uma tentante, né? Que eles falam, tentante para engravidar, principalmente, né? Com certeza. E isso aconteceu comigo, né? Foi mesmo, aqui. A gente estava conversando. A ansiedade, o estresse, tudo isso vai impactar diretamente nas questões hormonais, né? Então isso tem implicação direta com conseguir engravidar, né? E nós somos seres multifatoriais, assim, né? Somos seres biopsicossociais, que tudo está influenciando. Então o ambiente influencia muito, né? E aí vem as questões familiares, questões religiosas, né? A família cobrando, os amigos, né? Então, isso, a ansiedade de será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida, né? Tanto é que a gente pode acompanhar aí alguns casais que ficam por muito tempo nessa ansiedade, fazem tratamento, né? Recorrem a vários profissionais e aí resolvem, depois de um tempo, adotar. E aí, depois que adotam, o que acontece? Conseguem engravidar. Fica ganhando. Né? Então, assim, há um controle da ansiedade, quando eu falei o que aconteceu comigo, né? A minha filha mais nova, eu já estava quase 1 ano tentando engravidar e todo mês eu ia lá, comprava o teste da farmácia. Aí, depois eu falei assim, não, agora eu não vou mais fazer o teste. Agora eu vou esperar ter um sintoma de gravidez e tal, mas prejudica bastante. Olha, e é muita pressão, né? Primeiro, a mulher, se ela é jovem, não, você tem que casar logo, aí depois, não, tem que ter filho logo, porque tá esperando. Depois, e o segundo filho, não vai dar um irmãozinho? Aí você fala, gente, quando é que eu vou parar de ser pressionada pra dar à sociedade algo que eu não sou obrigada? Porque tem muitas mulheres que decidem por não ter filhos, e tá tudo bem. Atender essa expectativa da sociedade pra mulher hoje é algo complicado. Demais. Nós estamos enfrentando um momento em que hoje nós temos no Brasil 11 milhões de mães solo.
que não tem uma rede de apoio estruturada para poder passar por esse momento num formato assim, aproveitando da melhor forma. Sim. E a única faixa etária em que houve aumento da taxa de gravidez foi nas mulheres acima de 40 anos. Então a gente tem sofrido uma pressão no mercado de trabalho para que nós sejamos bem-sucedidas financeiramente, que nós estejamos no peso adequado, que nós tenhamos um estilo de vida que apoie boa alimentação, exercício físico, conduta social ilibada ali, né, que pertença a um grupo Sim. que vá receber bem esse bebê. Só que a hora que a gente consegue atingir todo esse processo, a gente já está à beira dos 40 anos. E aí os 40 para a mulher a gente considera uma idade apropriada para engravidar até os 35. Isso não mudou, doutora, porque antes falavam muito assim, não, as mulheres depois dos 35 elas vão perdendo, não sei se eu estou falando os termos corretos, né? Vai perdendo essa fertilidade e ainda aumenta a possibilidade de ter filhos com uma síndrome de Down, né, algum tipo aí de mutação genética, enfim. Isso ainda acontece ou não? Isso, na minha visão de mundo, até o presente momento, é imutável. A mulher, realmente, os nossos óvulos, eles são formados quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, então eles têm a nossa idade. Consequentemente, uma mulher acima de 35 anos, ela já foi exposta a uma quantidade maior de fatores, sejam eles ambientais, tipo radiação, produtos químicos, e também processos de estresse corporal, que vão gerar um desgaste do corpo como um todo, inclusive das gônadas, dos óvulos lá ali dentro. Ela tem uma probabilidade maior ainda de desenvolver pressão alta na gravidez, diabetes gestacional, que vai impactar diretamente a saúde do bebê. Quando a mãe tem diabetes durante a gravidez, aquele bebê ele tem uma probabilidade muito maior de se tornar diabético e obeso. Então, tudo está interligado, né? A mulher realmente ela tem essa data limite aí por volta dos 35 anos. O que a gente tem de novidade? É orientar as mulheres que ainda não estão voltadas para a maternidade, ali por volta dos 30, 32 anos de idade, que façam congelamento dos seus óvulos. Aí sim elas vão ter uma opção de manter a sua fertilidade com uma segurança maior, principalmente para síndromes genéticas, se esses óvulos estão congelados. E isso dá uma sensação que a gente tem lutado muito para conquistar, que é a sensação de liberdade, de poder escolher o momento que eu estou pronta. E muitas vezes a sociedade não espera, né? No seu dia a dia, como psicóloga, você recebe muitas mulheres que vivem esse drama de, nossa, eu passei do tempo de ser mãe, passei do tempo de casar, passei do tempo de muita coisa, abrir mão pelo meu trabalho, pela minha família, enfim, pelos meus pais. Muitas mulheres que fazem essa... A gente tá num momento de de fazer tudo, né? Isso. E é muita pressão, e a gente tem que dar conta de muitas coisas. E hoje, com esse empoderamento feminino, né, que as mulheres aí ocupando vários lugares na frente de trabalho, né, executiva, né? A mulher hoje faz e acontece. Então, muitas postergam essa questão da maternidade, né? Porque quer consolidar a carreira, quer ter uma segurança financeira, né? E aí para depois... E as mulheres estão casando mais tarde, né? Comparado com a minha geração. Né? As mulheres estão casando mais tarde. Então, essa decisão, elas estão vindo mais tarde. E aí elas demoram a pensar, será que eu quero, será que eu não quero? Né? E aí isso perpassa pelo processo de autoconhecimento, né? Da questão de se planejar, né? Como ela está falando, tem um planejamento, se chegou ali aos 30, 31, ainda não é um momento, pode se planejar congelando os óvulos e tal. E existem as mulheres que estão no consultório que eu não sei se eu quero ser mãe. Que isso é uma outra
dúvida, né, que eu quero ser, eu não sei se eu quero ser, eu casei, meu marido quer, mas acho que eu não quero, e a minha família fica cobrando, né, e aí vem o meio como um processo também, como mais um fator estressor. Com certeza. Pra gente se decidir. Eu gostei muito dessa parte, a gente vai retomar essa conversa depois do intervalo. O Entre Elas volta já já. O Entre Elas está de volta hoje falando sobre fertilidade, os mitos que envolvem, os tabus, os medos que a gente tem, né, em relação a esse tema que mexe muito com a feminilidade. Falei bobeira ou tô certa? Não, tá certíssimo. Não é? Porque parece que a gente nasce, a mulher nasce pra ser o quê? Mãe, né? A gente ganha de presente o quê? Uma boneca. A gente brinca de quê? De cozinhadinha. Mas você Tudo falou uma mãe. coisa que é médica também, porque no conhecimento médico, a mulher, quando ela começa a ganhar características masculinas, ela se reduz a fertilidade, que é a paciente de uma causa muito comum, que é o ovário policístico. Ah, que ela tem pelos no rosto. Exatamente, aquela antiga, lá da época de 200 anos atrás, a mulher que era explorada no circo como a mulher barbada, ela era a paciente de ovário policístico, né? Que nada mais é do que um anúncio de que essa paciente tem uma característica para se tornar diabética. Olha só, gente. Então ela é uma adolescente com alterações no metabolismo do açúcar, que acaba tendo um efeito colateral ginecológico. O problema dela é do açúcar no sangue, do funcionamento da insulina, mas isso afeta a fertilidade e começa a trazer características de masculinização. Então ela começa a ganhar acne, mais pelos no rosto, escurecimento da região aqui do pescoço, as axilas, ficam áreas mais de ganho de gordura na região abdominal, que é uma característica mais masculina, porque a mulher tem uma característica de ganhar mais nos quadris. Então, realmente, literalmente, a feminilidade ela está associada à fertilidade. A fertilidade. Ao mesmo tempo que as mulheres que fazem o uso de testosterona de forma indiscriminada, né? As famosas bombas, né? Essas mulheres muito... Tem fisiculturistas, né? O chip da beleza agora, o né? tal Tem do alto chip da beleza, né? O chip da beleza, é bom a gente lembrar aqui que ele é uma característica diferente, porque as pessoas podem imaginar que todo implante hormonal está associado a esse chamado chip da beleza, mas não. O implante hormonal, como um comprimido, ele é uma via de entrada de qualquer substância no nosso corpo. Ele é só um meio. Ele é só um meio. Por exemplo, eu posso pôr num implante hormonal a metformina, que é um produto para tratar diabetes. O que eles consideram chip da beleza é um hormônio sintético que é anabólico e aí ele vem com uma função, por incrível que pareça, que é excelente no tratamento, por exemplo, da endometriose, que é outra causa de infertilidade. Que é a progesterona. Que é uma progestina, né? Ela é uma progestina sintética, a gestrinona, que gera uma redução do fluxo menstrual e, consequentemente, uma melhoria daqueles sintomas associados à endometriose, principalmente a questão dolorosa. Olha só, Então, gente, como assim, a natureza é perfeita. Só que isso mexe muito com uma mulher que não consegue ter filhos. Porque, então tá, se a fertilidade está ligada com o fato de eu ser feminina, com a minha feminilidade, com o fato de eu ser mulher, se eu não consigo, antigamente falavam de forma tão grosseira, né, útero seco, não, fulana tem útero seco, oh meu Deus do céu, dá vontade de dar uns tapas, assim, os mais antigos ainda falam dessa forma, né, o que isso pode desenvolver numa mulher? Ela realmente acaba se sentindo menos mulher por isso? Pode sim, pode desenvolver tudo. Oh, meu Deus do céu. Inclusive um transtorno mental, a depressão crônica, uma ansiedade, um estresse. Tudo está muito associado a... Quando um paciente chega no consultório, a primeira coisa que a gente faz é verificar se
existe algum problema físico, biológico, né? Se os exames estão em dias e tal. Essa parte sendo, né, checada, e aí então a gente começa a trabalhar as questões que estão por detrás do que eu penso, por eu não sou mãe, por eu não conseguir ser mãe, eu não sou capaz de ser uma boa esposa. Isso. Eu posso ser traída, se meu marido me trair, ele tá certo. Eu posso ser, talvez eu não sou uma boa filha, porque eu não consigo nem dar um neto pra minha mãe. Nossa, é mesmo. Né? Então, assim, tem tantas questões que permeiam, né, uma única situação, né? E aí a gente vai, por isso que eu falei que nós somos seres biopsicossociais, porque aí vem uma questão fisiológica, genética, hereditária, né? A nossa predisposição de desenvolver um transtorno mental ou não, e o meio que a gente está, né? Então, às vezes, antigamente, as pessoas casavam para ter filhos. Isso. Né? Essa era a função do casamento, unir família, unir herança. E famílias ricas, numerosas, né? Então, e era a questão do poder, né? Era. Hoje, isso, né, não é mais. Então, assim, até a mulher hoje que chega às vezes que não quer ter filho, né? Isso também pode virar um problema. Porque a família, né, o meio que ela tá, vem também as questões religiosas, né? E ela está convicta que ela não quer ter filho, mas existe uma pressão do meio dela tão forte que isso pode também desencadear outros problemas emocionais. Olha só. Ansiedade, depressão, a mesma coisa. Né? E as redes sociais também trazem um universo muito assim, mágico, né? Ai, a Cláudia Raia, gente, com 50 anos, a mulher teve um filho saudável, fofíssimo, lindo, aí plena lá, dançando balé e com aquele barrigão e aquele cabelão, aquela coisa bem Afrodite, assim, sabe? Espetacular! Parabéns pra ela, mas aqui, nós, né, tocantinenses, estamos aqui, sob esse sol, com todos os nossos problemas, nossas dificuldades. Também é possível a gente dar uma de Cláudia Raia e com 50 anos a gente decidir uma gravidez. Ela disse que foi natural. E aí, doutora? Possibilidade mínima de ter sido natural, tá? Ela já tinha óvulos guardados da gestação anterior. Que ela teve a caçula dela deve ter mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, assim, é possível ali também que tenha ocorrido uma ovodoação, que hoje os serviços de reprodução assistida, eles avaliam a paciente e, na maioria dos casos, recomenda-se mulheres acima de 42, 43 anos de idade que elas não utilizem os próprios óvulos. Porque eles já estão velhos. O risco de eles terem alterações é muito grande. Então essa mulher, ela é orientada, é sugerido a ela que opte por fazer a fertilização dela com óvulo de doadora. O espermatozoide pode ser do parceiro, mas o óvulo será de uma outra mulher. Por que não fala a verdade para poder ajudar quem tá com esse sonho? Chegou aí, né, há mais de 40 anos e tá achando que é o fim da linha, não tem mais possibilidade, né? Por que a mulher, ela tem tanta dificuldade de ter empatia, de pensar assim, tá, eu vou esconder isso porque eu quero, mas o tanto que isso prejudica, principalmente uma pessoa pública, né? Exatamente, ele traz uma informação e cria algo cor-de-rosa que eu posso a qualquer momento. E eu fiquei até com medo, pra ser bem sincera. Eu com 37 falei, meu Deus do céu, ainda tem 13 anos ainda pra poder engravidar. Não sei se eu aguento ficar tomando remédio até lá. É possível que a mulher, até a chegada dela na menopausa, que seria o último ciclo menstrual, que ela possa engravidar. Os riscos vão aumentando, mas a gente tem várias histórias nas nossas famílias aí de mulheres que engravidaram à beira dos 50 anos. Mas hoje, na atual conjuntura, com essa pressão social que a mulher sofre, pressão do estresse, ela é ideal que ela saiba os caminhos a serem percorridos mais seguros. Congelamento dos óvulos, a possibilidade de uma fertilização e que a partir dos 42 anos de idade, 43, a possibilidade mais segura é que ela receba um óvulo de doadora. E ainda existe uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar, que é a barriga solidária, tá? Que uma parente sua
pode engravidar caso você tenha perdido seu útero por um câncer, Isso por é exemplo. legalizado? Sim, você vai solicitar uma autorização para o Conselho de Medicina e essa não pode ser comercializado. No Brasil, não posso contratar dar dinheiro para essa mãe para ela poder engravidar. Ela precisa ser uma familiar minha, ou minha irmã, ou uma parente próxima. Minha mãe, caso a minha mãe estivesse em condições para isso, mas há essa possibilidade. Existem outros países do mundo em que isso funciona no formato de um serviço, Sim. mas no Brasil não. Então essa mulher tem vias de conseguir a maternidade. É preciso que ela saiba os caminhos a percorrer. Sim. No Brasil, eu quero lembrar também que existe um serviço que faz o congelamento de óvulos pelo SUS. Ah, não sabia. Já ia SUS. até falar, é tudo muito lindo, mas muito caro, né? Para mulheres que tiveram um diagnóstico de câncer e estão aí nessa faixa etária, que não tiveram filhos ainda, elas têm essa possibilidade no estado de São Paulo, no Hospital da Mulher, de poderem fazer o congelamento dos seus óvulos para depois, no futuro. Olha, ou se o tratamento já tiver finalizado e ela for liberada, ela mesma engravidar, ou através de uma barriga solidária. Ai, fantástico. Com essa boa notícia, a gente vai dar só um intervalozinho rapidinho. Já já o Entre Elas volta com mais informação para você. Está de volta, nosso último aí capítulo, vamos dizer assim, dessa conversa. Aqui nos intervalos, não sei o que tá melhor, viu? Se é o que vai pro ar, se é o bastidor aqui. A gente tava falando que a doutora Fran, gente, ela tem uma mania muito interessante, muito peculiar, que ela quer povoar o mundo todo, sabe? Então você chega lá com algum probleminha simples, ela, por que você não engravida? E por que você recomenda isso, doutora? Acho que a maternidade é algo que acrescenta muito a vida das mulheres, tá? Eu sou mãe de 3 filhos, a Lavínia, o Leonardo e a Larissa. Por que não tem mais um? Agora não tem mais útero. Não tem mais? Não, na última cesárea eu perdi o útero porque eu tive uma hemorragia lá no intraparto. Mas daria pra fazer barriga solidária, tá? Essas informações eu coletei. Através de tudo isso, a gente vai descobrindo caminhos e meandros para orientar as nossas pacientes. É possível, então, ainda ser mãe através de uma barriga solidária, quem não tem mais o útero. Assim como a gente mencionou que é possível congelar para as mulheres que têm diagnóstico de câncer pelo SUS, mas é principalmente lembrar as mulheres que na maternidade, esse fato de o útero se desenvolver, da glândula mamária amamentar, dos seus ovários ficarem um tempo em descanso, tudo isso traz saúde para o corpo da mulher. É saudável ser mãe. Eu achava que era o contrário, que acabava com a gente, porque a gente fica tão acabada, a gente não dorme, a gente não come, a gente não vai ao banheiro sozinha, a gente não faz nada, é tudo em função do neném. E a amamentação, ela é... Agora eu não vou dar uma de Cláudia Raia, gente. A amamentação é um sacrifício gigante, um dos primeiros que a gente faz pelos nossos filhos. Eu tenho traumas enormes, porque eu via na propaganda aquela coisa maravilhosa e pensei, vou fazer o mesmo com a minha filha. E a menina ficava assim, arrancava meu bico do peito, enfim. Sim. Era uma loucura. Eu tinha um rolinho pra morder. Eu mordia na fralda pra poder aguentar o tranco. É isso, a gente faz aquela intenção, realmente é o primeiro amor, é a amamentação, né? E você Nossa Senhora, tá tudo, doido. sai sangue, a gente chora. E a amamentação de menino é mais complicada, porque a sucção da mandíbula masculina é mais potente. Olha só. Então isso já favorece as fissuras mamárias, enfim, esse processo todo. Mas as mulheres, no geral, apesar de esteticamente a gente ficar modificada, a nossa saúde em termos de evitar doenças graves, ela vai ser melhorada. A maior prova de fogo que a gente tem na nossa vida é uma gravidez. Se você passou por uma gravidez, nesse momento é o maior risco que você tem de desenvolver trombose, por exemplo. Às vezes as mulheres têm tanto receio do uso de medicamentos relacionados à trombose, mas o período da vida da mulher em que o risco é maior é na gestação. Se essa mulher tem uma propensão a desenvolver uma doença reumatológica, por exemplo, lúpus, artrite, enfim, a maior probabilidade dessa doença se demonstrar é lá na gestação. Então é um período de muita vulnerabilidade, porque o nosso sistema imunológico ele é rebaixado para poder suportar a presença do bebê com o seu material genético diferente, porque é a junção do pai e da mãe. Olha só, gente. E doutora,
falando sobre essa questão, porque muitas vezes o problema não está em mim, está no meu parceiro, por exemplo, né? Ele que tem, vamos dizer assim, aí fica todo mundo perguntando, né? Ah, vocês não vão ter filho? Ah, não, por quê? Quem não pode? É você? Ou é o seu marido? Ah, não, então você vai ter que casar de novo, porque, né, ele não tá conseguindo. Então, assim, é uma, de forma desequilibrada para o nosso lado, mas é uma cobrança, uma pressão social também, por formação de família também para o homem. Sim. Né? E o peso emocional, ele é maior no homem. Porque mexe com a virilidade. Exatamente. Ele é menos homem. Exatamente. Não é, tá, gente? Eu tô falando como as pessoas falam, mas não é. Porque assim, a sociedade nossa ainda é machista, né? A gente já evoluiu muito nesse sentido, mas a gente ainda tem um longo caminho aí pra melhorar. Então, tem essa questão de, não, você não tá dando conta, fulano, de engravidar a fulana, né? E muitas vezes não é nenhuma questão, não é problema de um ou nem problema de outro. As questões, elas vão além de questões biológicas e físicas, né? Quando é uma questão pontual, biológica ou física, temos a doutora, né? Que ela trata, né? Que ela tem os caminhos para ajudar. Mas e quando não? Né? Pra vocês terem uma ideia que é difícil até fazer o homem fazer espermograma. Olha aí. Nem fazer o exame para saber se ele é fértil ou não. Não quer fazer. 50% dos homens não abrem mão e não fazem o exame. Olha só. Não, o problema não é comigo, já é dito assim, e a gente às vezes a mulher faz toda uma rotina, uma infinidade de exames. Um sacrifício gigante, mas o bonitinho não consegue fazer. E além da cobrança que esse tipo de pessoa, né, esse tipo de homem que ele não se predispõe ali, que ele faz na mulher, né? Porque assim, não, o problema é meu, né? Ele nem sabe que o problema não é sou dele, eu, né? Como é você. O problema é meu. Então você que tem que ver aí, né? Porque normalmente as pessoas dão sinais, né? Sim. E pessoas que têm certos tipos de comportamentos, como esse, que se recusa, né? Porque, gente, qualquer um pode ter problema. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com todo mundo. Ninguém tá livre disso, né? E aí, Vivi, tem muita questão também envolvendo machismo, né? Que o problema nunca é do homem, sempre é da mulher. Isso também acaba interferindo ali nesse casal, né? Porque é uma questão do casal, que você tá querendo ter um filho, formar família com aquela pessoa, porque normalmente é assim, né? Ou não, solteiros, você me olhou com uma cara de que os solteiros também estão, né? Primeiro a Vivi vai falar o ponto de vista dela e guarda esse aí, porque eu tô achando que tem muito solteiro aí, seguindo o conselho dela de povoar Tocantins e o mundo todo. Enquanto casal, né, a gravidez é do casal, isso, né? E aí, como a doutora tá falando, tem homens que nem sequer quer fazer o teste, né? Quando tem alguma coisa acontecendo que o casal não consegue engravidar, o homem que se recusa a fazer o teste, e aí ele começa a cobrar a mulher, né? Então, o problema não é comigo, o problema é com você, e se vira e vamos... Na minha família, todo mundo tem filho, é na sua que eu já não sei. Né? E esse também é um fator estressor, né? Não só para a mulher, mas para o casal. Porque o estresse também pode atrapalhar o homem na questão da hormonal. Né? Com certeza. Isso não é só... Então, é uma mão dupla, né? Sim. É o casal que tem todo um processo de estar bem, de conseguir chegar, né, porque como que eu vou querer formar família com um cara, né, irresponsável, que não tá comprometido, que tá só me julgando? Aí até Deus, né? Deus que não tá deixando eu ter um filho dele pra não sofrer. É um livramento. Mulher, encara aí como devolvendo aí os né? sinais, né? Os sinais. Vamos entender os sinais, né? Porque se o seu parceiro não se recusa, inclusive, fazer um teste pra saber se tem alguma coisa. Como que ele vai ser um pai presente? Como ele vai acordar de madrugada? Colocar o menino no peito pra dar de mamar, né? Como que ele vai ali participar dessa vida? Porque, gente, ser mãe é natural porque a gente gera, né? Veio aqui de dentro. Agora, ser pai, ele não é tão natural assim, não é? É assim, tem gente que se vê pai e fala, meu Deus, eu vou
eu tenho que sair de casa, vou separar porque eu não Eu não nasci dou pra conta. isso, eu não dou conta. Tô pronto pra isso. Como assim? A gente brinca que nasce uma mãe quando ela engravida. Isso. Nasce um pai quando o bebê nasce. Né? Porque ele não tem aquela sensação, por mais que ele seja participante, ele não tem a sensação física do bebê. Isso, daquele gerar, né, uma vida. Exatamente, a mulher não, modificação do corpo, ela sente o bebê se movimentando dentro dela e é claro que a mulher ela já tem, pelos seus próprios hormônios, uma tendência mais a desenvolver uma flexibilidade àquele momento. Isso vale para as articulações, tá, gente? Tem um hormônio que a gente produz, chama relaxina, que vai relaxar todas as articulações do corpo na hora da gravidez, ali para crescer tudo. Vai ter um hormônio produzido também que aguça mais o ouvido da mulher e o homem não passa por essas transformações. Cheiro também. Sim. Eu sentia tanto cheiro. A ocitocina também, qualquer né? Que perfume. Modifica esse processo todo. Então, a mulher em si, ela tá se preparando. O homem, ele pode estar à distância e ser pai. É comum nessas sociedades da Arábia, por exemplo, ali no islamismo, a mulher tá reservada durante toda a gravidez. Ela não tem contato com aquele homem mais. Ela já engravidou e ele demonstra seu poder quanto mais filhos ele tem, né? A gente volta naquela questão do poder que o homem tem em relação aos filhos, a essa maternidade. Quanto mais, melhor. Sempre é colocado, hoje a gente já sabe que é um pouco diferente, mas até pouco tempo, até 80 anos ele pode ser pai. Isso. E a mulher com 45 já não vai poder mais. Então o homem pode, mas a gente já sabe que filhos de homens mais velhos têm maiores probabilidades de doença também, né? Que não é tão verdade isso, que o homem sempre vai poder ser pai. Ele pode, mas não com aquela qualidade de pai, né? E aí a gente para pensar e vê que mudou tudo, mas alguns parâmetros permanecem. A Cláudia Raia, por exemplo, que a gente comentou, ela tá aí um pouco mais de 50 anos, esse bebê, quando ele estiver formando a sua família, ela talvez não tenha a possibilidade de ser aquela avó tão presente quanto ela vai ser para os filhos dos seus filhos mais velhos. Isso é verdade. Então modifica toda uma estrutura social. Então provavelmente pessoas que vão viver sem boa parte da sua vida sem a sua família completa. Né? A gente precisa pensar muito nisso, em realizar os nossos sonhos, mas também em que condição que essas pessoas que são os nossos sonhos vão viver. Isso é muito importante. Não ser egoísta, né? De pensar só no agora. A grande preocupação de uma mãe é viver para ver os filhos, terem netos, né? Pra gente poder passar a maior parte do tempo ali com a família, né? Ninguém quer ser mãe e falar assim, não, agora eu posso morrer. Não, agora que eu tenho que viver muito, eu tenho que viver demais, eu tenho que ser eterna para poder cuidar desses meninos como se fosse uma galinha. Tanto que a nossa estrutura cerebral muda em termos de hormônios, porque antes você poderia descer uma montanha russa e nem se preocupava. Isso. A partir do momento em que você se torna mãe, os perigos parecem que estão maiores para você. Tudo é um perigo, né? A gente quer criar numa bolha. E a gente também não quer morrer, porque a gente quer ficar lá por muito e muito tempo, junto, próximo a essa pessoa, né? Então é importante que hoje eu dou muito apoio às minhas pacientes que manifestam o desejo de não ser mãe, porque eu acho que é uma consciência de não ser egoísta a ponto de colocar no mundo uma pessoa que talvez ela não vai conseguir assistir da melhor forma possível, né? Então a mulher tem que ter essa liberdade de escolha, quer ser mãe e saber do ônus e bônus que vem com tudo isso. Com certeza, tem que ser uma escolha dela, não pode ser a escolha que a mãe colocou os traumas do passado. Não, na minha família, meu Deus, minha mãe me criou de um jeito horrível, a minha avó então pior ainda, então eu não quero ter essa sucessão, eu quero quebrar isso. E tem muito discurso assim de, nossa, mas se você não tiver filho, quem é que vai cuidar de você na velhice? Nossa, eu fico tão brava com isso. Eu Tem falo, muito esse discurso, né? Eu não quero cuidado, eu quero viajar. Me deixe. Né? E aí, por outro lado, sim, mas eu vou ter um filho só pra eu ter alguém pra cuidar de mim quando eu tiver velha. É um cuidador, né? Você tá criando ali um ajudante, um funcionário, então, assim, e não um filho. Esse papel de ser mãe e de ter, né, ser mãe, ter um filho, ele precisa muito ser pensado, né? Qual é o propósito meu de ser mãe? Né? Vou compartilhar um exemplo meu. Eu, pessoalmente, Viviane, eu nasci querendo ser mãe. Eu falava pro meu pai de pequena, eu falava, eu não quero casar, mas eu quero ser mãe. Olha! E eu, depois do processo que eu passei, né, e algumas pessoas já sabem aí que eu passei pelo processo de câncer, sou paciente oncológica,
Eu falo que se eu não fosse mãe, hoje eu não seria feliz, definitivamente. Olha só, pra mim também, assim, foi a maior loucura que eu cometi, porque eu planejei a minha filha com 22 anos, muito pouco dinheiro, meu marido menos ainda, e a gente queria ter nossa filha, e foi a nossa salvação, porque eu tenho endometriose, né, a doutora me acompanha, e provavelmente, talvez eu não pudesse ser mãe, e eu fui, e hoje, esse ano nossas filhas fazem 15 anos, né, doutora? Exatamente. Comemora-se essa data maravilhosa, em que é um marco para a mulher ser apresentada à sociedade, Sim. né? O mundo vai mudando, mas eu gosto desses marcos, acho que é interessante trazer as meninas para essa ideia de que daquele momento para frente a responsabilidade é diferente frente ao mundo, né? Tanto relacionado aos seus estudos quanto ao comportamento dela, sair um pouco daquela redoma que a gente tenta preservar, né? Essas novas mulheres que têm novos pensamentos, que vão viver um momento de vida talvez até mais desafiador do que o nosso, porque acho que a rede social coloca uma mulher muito perfeita, né? Uma mulher, dizendo outra coisa, a mulher que tem muito pouca massa de gordura, ela produz menos hormônio, também diminui a fertilidade, então aquela barriga trincada, aquela mulher lá do Instagram, que é toda musculosa, ela vai ter menos fertilidade, a gente lida com isso como hoje sendo um padrão bonito. A endometriose, que é uma doença que aumentou em quantidade de diagnósticos também, vem trazendo para essas meninas, relacionado à parte alimentar, uma associação muito grande com a infertilidade. Hoje a gente já sabe que o uso de produtos processados, enfim, tudo isso vai influenciar muito a saúde das meninas. E é preciso que a gente proteja, que a gente oriente, que a gente faça a prevenção de todo esse processo. Com certeza. E esse programa chegou ao fim. Eu quero agradecer demais a sua presença, doutora Fran. Muito obrigada. Para você também, Vivi. A gente estava com muita saudade. Estava com saudade de estar aqui. Obrigada. Mas foi muito bom recebê-la mais uma vez, aí depois dessa viagem renovada. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia. Espero que a gente tenha sido aí luz na sua vida, né? E que você possa ser muito feliz, independentemente da sua escolha. Um beijo, até o próximo programa Entre Elas.